Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel. Mais uma vez estou aqui diante de Deus para falar sua palavra. E dessa vez eu quero ler um versículo no livro de Efésios 6:10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu oro a Deus para que Ele fortaleça as pessoas através da sua palavra. Esse tema eu quero me dirigir às pessoas que estão no corpo, fraca espiritualmente. Muitos que estão sem saber de congregar, muitos que congregam estão querendo desistir. Agora tem um caso mesmo de alguém que eu estou orientando, não vou citar nome, e patriota, que veio conversar comigo. Eu não posso citar o nome, porque por questões éticas eu estou orientando, com dificuldade de cear, por causa de alguns problemazinhos que deixaram de embaraçar. Irmãos, eu quero dizer a vocês, a igreja, vocês que estão com dificuldades em várias áreas, principalmente psicológica, pessoas que estão com dificuldade de estar firme no corpo para cumprir o ID imperativo de Jesus, cumprir seu ministério, o seu chamado, que tem dúvida até sobre chamado. São muitas questões, mas vocês precisam abrir o coração, vocês precisam conversar. Quem sabe sofreu decepções ou não. Outra área é porque vive uma vida de fraqueza, de pecados. Eu posso muito bem falar sobre esses assuntos, porque também tive minhas dificuldades, como tenho. Porém, eu tenho procurado permanecer na palavra, porque eu aprendi o seguinte: o que leva a pessoa a se fortalecer em Deus é ficar de pé. Não é os bens materiais que tenha, ou que não tenha. É o que é pior ainda, não ter, por causa das necessidades que tem que ser suprida. Mas é o fato da pessoa não entender o seu chamado, não abraçar o seu chamado por olhar pelas circunstâncias. Vamos ver a vida de José. José teve aquele sonho, uma coisa maravilhosa, Deus se revela para ele, e de repente ele é jogado no poço pelos irmãos e passa aquele processo todo que demorou muitos anos, de 17 anos a 30 anos. Olha quanto tempo ele ficou no deserto, porque a gente vê a parte que diz que Deus era com ele, que Deus prosperou em muitas coisas. Ele estava na prisão, Deus prosperava, onde ele estava, Deus prosperava. Porém, Deus ficou em silêncio com ele durante muito tempo sobre o chamado dele. Entendeu? Então Deus, ele prova, ele fica em silêncio em muitas circunstâncias que os cristãos enfrentam. Mas isso não é para você desistir, isso não é para você ficar confuso. E outra coisa que precisamos entender: o homem não tem que olhar para o homem. Quando ele olha para o homem que está falhando, glória a Deus, ele começa a ficar na deriva, ficar balançando. Por quê? Porque fica olhando para o homem, não entendeu a palavra, que a gente tem que olhar para Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro, ele é o nosso Salvador. Se Pedro permanecesse olhando para Jesus, ele não tinha afundado no mar quando ele pediu, fazendo prova do Senhor, que se fosse ele, mandasse andar sobre o mar. Então as pessoas precisam entender a palavra de Deus, colocar ela firme no coração e caminhar. Mesmo com sua dificuldade, vá orando, vá mostrando a Deus a dificuldade, para Ele removendo, Ele transformando, porque quando Deus ele tem um propósito na vida do homem, Ele prova para capacitar, para aprimorar, para provar, para conduzir ao propósito. Porque, digamos assim, veja o desastre que é uma pessoa no governo sem estar com a intenção de governar para o bem.
de governar para uma nação, para abençoar pessoas, é um desastre, porque a pessoa fica sob o domínio das trevas e quem está sob o domínio das trevas não sabe o que fazer, não sabe como desenvolver, porque o diabo ele vem matar, roubar e destruir, não sabe fazer bem. Então ninguém que vai governar, ou que vai tomar conta de um povo, buscando o diabo, pedindo a ele orientação, ou se entregando ao mal, vai fazer um bom governo ou cuidar do povo direito. Então alguém que queira desenvolver qualquer que seja a área, ou como igreja, é preciso se firmar no autor e consumador da fé. Jesus é a videira. Ninguém pode ficar vivo se não permanecer nele. Ninguém pode ficar de pé se não rejeitar as coisas que afastam de Deus, entendeu? As práticas erradas. Leve tudo à presença de Deus, coloque tudo na presença de Deus, em oração, e colocando suas dificuldades na mão do Senhor, que Ele é poderoso de mudar sua história, mas não se conforme com uma vida de pecado. Não se conforme com uma vida de treva, uma vida que sua comunhão com Deus é quebrada. Porque José passou o processo, mas não permitiu que a sua comunhão fosse quebrada, ainda que o diabo tentou ou tentasse. Entendeu? E os discípulos da mesma maneira, que são referência para nós hoje. Os discípulos, todos passaram o processo, mas permaneceram. Você viu o processo de Pedro? Pedro andando com Jesus, mas teve uma dificuldade muito grande, primeiro por causa da sua natureza, que era sanguínea, né? Ele não tinha uma natureza muito boa, não. E também ele tinha uma confusãozinha, né? Porque ele também era afoito, né? Ele que falava que estava com o Senhor, aquela coisa, aquela fase que a gente passa, que coloca a emoção na frente. Nós somos muito movidos por isso. Então a gente tem que orar muito sobre nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes, se policiar, entendeu? Agir com temperança, porque pessoas em volta não são culpadas pelo processo, nem Deus próprio que está provando, porque é o juízo, é um julgamento. A Bíblia diz que a igreja é amada, diz assim, ó, a carta a Pedro, né, de Pedro. Amado, não vos estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições, porque se sois participantes das aflições, sereis da glória. Então a igreja ela é julgada para ela não ser condenada com o mundo. O julgamento, o juízo de Deus são provas, são testes, aprimoramentos. É o Senhor capacitando, é o Senhor tirando algo aqui, colocando algo ali, mexendo aqui, mexendo ali, aperfeiçoando sua maneira de olhar para as pessoas, sua maneira de ouvir as pessoas, sua maneira de falar, de gesticular. Então Deus trabalha em tudo isso, entendeu? Então você que não sabe o que fazer, procure sujeitar, porque ninguém, você sabe que não recebe cura, que não sujeita. Ninguém que não sujeita a uma autoridade, ninguém que não sujeita ao domínio de Deus através de um pastor, uma pessoa que oriente, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, ninguém que não sujeita não pode ficar de pé. Você só fica de pé se você ficar debaixo da cobertura de Deus que você já está e do pregador, do pastor da ovelha. Porque o pastor ele tem essa incumbência, ele tem essa ferramenta, ele foi aprimorado e ele é aprimorado e capacitado para tirar os carrapichos das ovelhas. E não adianta o diabo muitas vezes tenta a ovelha dizer assim, pastor não presta, pastor é ladrão, mas não, isso aí é o diabo afastar, porque ele sabe que o pastor ele tem essa ferramenta de cuidar, de tirar os carrapichos para que a ovelha ande pelo caminho. Ou tirar do carrapicho possa ser que machuque, doa um pouco, mas é necessário, tem que ser corrigido. Então não se assuste quando for chamada a atenção, não saia por nada do caminho do Senhor, permaneça, porque todos os discípulos passaram por processos semelhantes ou piores ainda.
entendeu? Então vocês precisam se firmar em Jesus. Vocês precisam tomar uma atitude, orar e se firmar e não sair mais dos pés de Jesus. Essa oscilação por causa de sentimentos contrários só vai afastar você do projeto de Deus, do propósito. E ninguém fora do propósito de Deus pode ter vitória. Amém? Jesus prova. Jesus não depende da sua perfeição para te abençoar, não. Mas ele precisa de que você dê lugar, aleluia, a ele, a seu aprimoramento, ficar, aleluia, na dispensação. Não tem um versículo que fica na vocação que foi chamado, nessa vocação do reino de Deus, né? Em Cristo Jesus, no Evangelho fundamentado na palavra, uma palavra genuína, sem seguir vento de doutrina. São muito ventos de doutrina, não toque nisso, não vista aquilo, não use aquilo outro. E a palavra, ela por si, ela é capaz de aprimorar qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus. Ela é poderosa, aleluia, para manter a igreja na posição dela, para ela ser arrebatada, aleluia, pelo seu Senhor, pelo seu noivo. É a palavra. Eu sei que a mente muitas vezes é o tempo todo naqueles ataques. É muito pensamento que sobe a sua cabeça, mas coloca tudo na mão do Senhor e não cura esse sentimento seu. Você precisa sujeitar uma autoridade, aleluia, espiritual, mas dentro do propósito. E depois de você estar dentro do propósito, aí sim, mesmo você sendo provado para ser aprimorado, você vai triunfar. Mas não sem congregar, mas não sem ouvir uma autoridade eclesiástica. Aleluia, aleluia. Cuidado, muito cuidado com o tipo de sentimento, com o tipo de ensinamento. Porque a letra, ela tem o poder, a letra, a palavra, ela tem o poder de curar, né? Porque ela orienta, ela liberta, ela transforma, mas ela tem o poder de matar. Quando ela é colocada, ela crua, não a palavra vivificada. Aleluia. Aquela palavra que Deus traz a revelação para a sua necessidade, seja ela espiritual, financeira, seja ela psicológica, aleluia, ministerial, profissional, não sei, qualquer que seja a área que você precisa de orientação. A palavra, o Senhor, ele é poderoso e ele deixou o Espírito Santo na terra. O Senhor Espírito Santo, ele que orienta. Mas só tem uma coisa, você não pode parar de orar, você não pode parar de ler a Bíblia, mesmo que seja um capítulo por dia. Você não pode parar de orar a Deus, se prostrar e confessar os seus pecados e não permitir pecado em sua vida. Aleluia. Sujeitai, pois, a Deus, resistir, o diabo ele fugirá de vós. O que afasta o homem de Deus, da presença de Deus, é a vida errada, ele está em pecado. Mas se ele não deixar sua vida em pecado, ele manter a sua vida na presença de Deus, nenhum espírito de confusão vai conseguir prevalecer. Olha a palavra que o Senhor fala em Mateus 18, né? Tu és Pedro, né? Falando com Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Ele fala a Pedro naquela época, mas se refere à igreja, se refere, aleluia, ao corpo, aleluia, que somos nós, que não é uma placa denominacional. Tira isso do coração de vocês. Congregue em uma placa denominacional, porém não coloque ela como centro. Você é igreja, e a igreja é isso aqui, ó. 1 Coríntios 12 fala sobre isso, é um corpo. Cada pessoa, já expliquei isso, que congrega em uma igreja é um membro, aleluia, um membro desse corpo que é a igreja. Então a igreja ela tem se dividido por causa disso, porque eu sou fulano, eu sou de tal lugar, eu sou cicrano outro. O nome da igreja, o nome na verdade, da denominação, porque a igreja, ela é noiva, a igreja ela não tem um nome diferente, ela não tem uma placa, ela é antidenominacional. Isso não quer dizer que é para ela sair dividindo e fazendo separação com os pastores, com as igrejas, não. Ela vive em unidade, amém? E pastores, procurem se ajustar, procurem parar de estar brigando com o outro. Isso não leva a lugar nenhum. Se a pessoa fez uma bobagem e duvidar de você,
ou discordar de você, não vai responder não. Deixa ele lá com a dúvida dele, que Deus vai chegar nele e vai aprimorar. Agora, se você ficar usando a rede social para ficar debatendo uns com os outros, isso vai trazer escândalo e fortalecer o diabo, o inferno, glória a Deus, e aí enfraquecer a igreja, enfraquecer o corpo. Algumas pessoas que ainda estão meio confusas, amém? Então cada um fique na vocação, fique na presença de Deus, ore para que Deus revele o seu propósito na sua eficácia, para que você discirna, aleluia, de maneira que o inimigo não consiga, mesmo tentando desestruturar você, ele tirar você do foco, amém? Porque o diabo ele trabalha com as suas legiões para tentar afastar cada pessoa do propósito de Deus, porque ele sabe que toda pessoa que permanece em Deus ela é vitoriosa, amém? Aplique essa palavra no coração e vigie, e peça orientação à autoridade. Se um está falhando, se um ele é rancoroso, não, peça outro que não seja, porque esse que está rancoroso ainda está num processo de santificação, de libertação, de transformação, amém? O Senhor ainda está aprimorando ele, como aprimorou Pedro, mesmo andando do lado de Jesus. Pedro estava ao lado de Jesus, mas estava sendo aprimorado ainda, amém? Glória a Deus. Então vamos deixar o Senhor cuidar dos nossos sentimentos, vamos deixar o Senhor trabalhar, e você vai ver que você nunca mais vai sair da presença do Senhor por causa de qualquer que seja a questão. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração e que você siga as orientações do Espírito Santo. Amém? Shalom Adonai.